E se eu te dissesse que o seu QI, ele não é fixo e muito menos genético? Não importa se você tem 18, 25 ou até 50 anos. E por décadas a gente foi ensinado de que a inteligência é genética, de que você já nasce ou não com ela e que nada pode mudar isso. Mas se a gente for parar para analisar, as mentes mais brilhantes da história apresentam uma narrativa completamente diferente disso. Albert Einstein, por exemplo, era considerado lento quando era criança. Ele chegou a ser expulso das escolas por onde passou por dificuldades de aprendizado. Charles Darwin era um aluno mediano que odiava a memorização. Thomas Edison também foi expulso da escola pelo mesmo motivo que Einstein, rotulado como incapaz de aprender. Mas mesmo depois de passarem por tudo isso, os seus nomes estão aí, escritos na história como um dos maiores gênios que já existiram. E cara, o que mudou? Não foi a genética, a escola ou os professores. Seus hábitos mudaram e, consequentemente, a forma como o nosso cérebro funciona hoje em dia também mudou. E foi com base nisso que eu tive a ideia de gravar esse vídeo, para te mostrar, com base na ciência e com base no exemplo desses grandes gênios, quais hábitos podem realmente aumentar a sua inteligência antes mesmo que a neurociência pudesse explicar. E caso você seja novo por aqui, muito prazer, meu nome é Gabriel, eu sou formado em psicologia e neurociências e recentemente eu decidi fazer esse canal aqui pra gente falar sobre rotina, hábitos e produtividade. Então vamos lá, sem enrolação, o primeiro hábito é o hábito do pensamento profundo sem estímulos. A maioria das pessoas acreditam que quanto mais alguém estuda, mais inteligente essa pessoa se torna, ou seja, um estudo baseado em quantidade. Mais vídeos, mais podcasts, mais livros, mais informações. Mas a neurociência mostra o oposto pra gente. Na verdade, o seu cérebro, ele aprende mais e é muito mais estimulado quando ele não sofre estímulos externos. Porque isso ativa a chamada rede de modo padrão, o sistema responsável pelo pensamento abstrato, insights, raciocínio de longo prazo e criatividade, por exemplo. Einstein nem sempre calculava tudo, ele imaginava e questionava o mundo ao seu redor. Ele viajava, cara, porque ele se perguntava o que acontece se eu perseguir esse feixe de luz aqui? O que acontece se a gravidade curvar o espaço? Ele caminhava sozinho por horas, sem livros, sem post-it, sem celular, porque obviamente não tinha naquele tempo, apenas o bom e velho pensamento puro. E hoje existem diversos estudos que mostram que as pessoas que se envolvem regularmente nessas atividades de pensamentos abstratos possuem pontuações muito mais altas em testes de raciocínio lógico, de estratégia, de imaginação criativa. Então a ação mais inteligente para você conseguir desenvolver esse hábito são caminhadas de pensamento abstrato, sem distrações, sem celular, sem qualquer tipo de estímulo. E cara, no começo isso pode sim parecer bastante desconfortável e bastante entediante, mas confia em mim, o tédio é o maior indício de uma mente se expandindo. E o hábito número 2 é o esforço antes da ajuda. Pessoas altamente inteligentes, elas não correm direto para as respostas, elas se desafiam para tentar encontrar a solução sozinhas, antes de qualquer tipo de ajuda. No campo da psicologia, a gente costuma chamar isso de luta produtiva, que é quando o teu cérebro ele se fortalece por tentar, falhar, ajustar e tentar de novo. Benjamin Franklin treinava assim. Ele lia um ensaio, ele guardava e tentava reescrever esse ensaio depois, somente utilizando a memória. Só depois de lutar muito para conseguir lembrar é que ele pegava o que ele escreveu para comparar com o original. Isso forçava o cérebro dele a se recuperar, reorganizar e refinar o que ele aprendeu. E quando você faz isso constantemente, você forma novas sinapses e novas conexões entre os neurônios, algo que a neurociência costuma chamar de neuroplasticidade. Ou seja, é o seu cérebro se adaptando aos desafios, assim como o músculo se adapta a um tipo de treino que você faz para que ele fique mais forte. Então a ação mais inteligente que você pode ter para conseguir desenvolver esse hábito é você, sempre que tiver um problema ou precisar resolver algum tipo de situação, é buscar encontrar a resposta para esse problema sozinho ou tentar escrever ela, nem que seja de forma errada. Porque esse esforço ou esses erros não vão ser um sinal de baixa inteligência, como a grande maioria das pessoas pensam, mas sim um caminho para você se tornar cada vez mais inteligente. E o hábito de número 3 é escrever para pensar e não para registrar. 99% das pessoas escrevem para armazenar informações. Pessoas inteligentes vão escrever para clarear o pensamento. Leonardo da Vinci, por exemplo, não escrevia ensaios, ele escrevia perguntas, diagramas, mapas mentais e até contradições sobre os seus próprios pensamentos. Os seus cadernos, eles não eram organizados, eles eram vivos. Porque, cara,
Escrever força o teu cérebro a desacelerar, a detectar lacunas e tornar mais precisas as tuas ideias. E também existem diversos estudos que mostram uma maior ativação do córtex pré-frontal, que é uma região que fica aqui atrás da nossa testa, muito envolvida com o raciocínio lógico, porque o ato de escrever é o ato de tornar o pensamento visível. E obviamente a ação inteligente para você conseguir desenvolver esse hábito é você ter um pequeno diário, como esse aqui, por exemplo, não para você escrever como que foi o seu dia, mas para você escrever aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo, aquilo que você até está se questionando, porque este hábito de tornar os pensamentos visíveis é o que vai fazer você desenvolver muito mais racionalidade e, consequentemente, muito mais inteligência. E o hábito de número 4 é construir modelos mentais. Cara, todas as pessoas com alto QI que você for analisar aí na história ou pesquisar no Google, você vai identificar que todas elas entendem padrões. Presta muita atenção nisso que eu vou te explicar aqui agora. Charlie Munger chamava isso de trama de modelos mentais. A física ensina causa e efeito, a biologia ensina adaptação, a psicologia ensina viés, perspectiva, a economia ensina incentivos e recompensas. E quando o teu cérebro entende esses padrões, você consegue utilizar padrões diferentes em campos diferentes. Isso torna a sua imaginação muito mais criativa e muito mais flexível. A gente costuma chamar isso popularmente de inteligência de transferência, que é quando você consegue aplicar domínios diferentes em contextos diferentes. Os grandes gênios e polimatas da história utilizavam muito desse tipo de modelo. Aristóteles, Leonardo da Vinci, Goethe eram matemáticos, filósofos, artistas, tudo ao mesmo tempo. E uma ação inteligente para você conseguir desenvolver esse hábito é toda semana você buscar aprender algum conceito, alguma ideia fora da sua área. Eu, por exemplo, sou formado em psicologia, estudo comportamento, mas toda semana eu tento aprender alguma coisa sobre matemática, sobre biologia, sobre física, porque no final das contas todas essas ideias vão se conectar e, consequentemente, te tornar mais inteligente. E o hábito de número 5 é treinamento deliberado de memória. Nossa, como assim? A memória, cara, ela não é separada da inteligência, ela é parte da inteligência. Nikola Tesla conseguia visualizar e testar máquinas inteiras mentalmente. E como que você acha que ele fazia isso? Estudiosos antigos treinavam a memória deliberadamente porque entendiam que uma memória mais afiada cria um raciocínio muito mais rápido. Técnicas como recordação ativa, repetição espaçada, tem até um aplicativo muito bom que te ajuda a fazer isso, que se chama Anki, e visualização, não só aumentam muito a sua capacidade de memorização, como reorganizam todas as nossas redes neurais. Estudos de ressonância magnética mostram que os indivíduos com uma memória treinada desenvolvem conexões cerebrais mais densas e muito mais eficientes. Então a ação mais inteligente que você pode ter para conseguir desenvolver esse hábito, cara, é você buscar ensinar aquilo que você aprendeu. É por isso que eu gosto tanto de fazer vídeo aqui pro YouTube. Porque quando você ensina algo que você aprendeu para alguém, você tem que buscar entender aquele conceito. E a memória, ela não é algo genético, assim como todos os conceitos que a gente está falando ao longo desse vídeo. A memória, ela é algo treinável. E se você estiver duvidando do que eu tô falando aqui para você, pesquisa no Google, depois que você terminar de assistir esse vídeo, o teste de taxista em Londres, como que funciona esse teste. E o hábito de número 6 é proteger a energia cognitiva. Pessoas inteligentes, elas não pensam o dia todo. Elas pensam quando o cérebro está mais forte ou está mais fresco. Charles Darwin, por exemplo, ele trabalhava apenas 4 ou 5 horas focadas por dia. Eu sei que essa não é a realidade nossa e da grande maioria das pessoas, mas eu quero que você entenda o conceito. O restante que ele tinha durante o dia era caminhada, descanso, reflexão, estresse crônico, privação de sono principalmente e estimulação constantes danificam as nossas funções executivas, um dos componentes centrais de um alto QI. O teu cérebro ele não faz um upgrade para se tornar mais inteligente durante o esforço, ele faz durante o descanso, assim como o músculo. Então a ação inteligente para você conseguir desenvolver esse hábito é principalmente melhorar o seu sono, inclusive já tem vídeo completo e detalhado aqui no canal falando sobre sono, vou deixar aparecendo aqui em cima para você. Fazer atividades físicas regularmente, tomar sol e sentir tédio, porque lembra que eu falei aqui ao longo desse vídeo, o tédio ele é um claro sinal de uma mente se expandindo. Portanto, meu mano, a inteligência é um sistema
treinável. O seu QI, ele não é determinado por genética e muito menos por hackzinhos que você vê aqui no YouTube. Ele é construído por hábitos. Você acabou de ver aqui, as pessoas mais inteligentes da história perseguiam a inteligência. Elas criavam um campo para que a inteligência aflorasse e crescesse. Então, se você quer se tornar uma pessoa muito mais inteligente, pensar com muito mais clareza, comece com hábitos e não com informações. E é claro, se esse vídeo foi relevante para você, comenta aqui embaixo: QI não é genético. Por hora é isso, um grande abraço, meu guerreiro, e nunca se esqueça, a vida é como um jogo, apenas jogue. Valeu!